Pronto, estamos live. Boa noite, nós somos da Terceira Cultura, eu, Cris De Lucas, e a minha parceira Cris Dumont. Nós somos uma empresa de treinamento, mentoria e coaching de equipes multiculturais. E hoje o nosso convidado é uma pessoa que eu conheço muito, o Cristiano Barros. Aliás, vai ser um desafio, realmente, uma live com duas Cristianes e um Cristiano, realmente vai ser um desafio. E o Cris é meu cunhado e ele e minha irmã se mudaram para os Estados Unidos com a cara e com a coragem há 25 anos atrás, em princípio para estudar e para depois fazer a vida nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos explorar muito essa aventura deles, né? E primeiro eu vou deixar o Cris se apresentar, por favor. Tá bom. Obrigado por me convidarem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como a Cris falou, eu moro nos Estados Unidos há 25 anos, a gente se mudou para cá em 99. Nós viemos para cá inicialmente para fazer o MBA, para estudar aqui, e acabamos ficando. Já moramos em 5 estados diferentes, já rodamos bastante o país. Eu não mudei muito de empresa, mas trabalhei em várias áreas, sempre dentro da área financeira. E a minha mulher, ela também trabalha na área financeira, também veio comigo do Brasil, brasileira, trabalha também na área financeira. Nós tivemos 2 filhos, nasceram aqui nos Estados Unidos, que tem o desafio, né, de trabalhar e cuidar da casa, dos filhos, mas sobrevivemos e estamos aqui. Muito bom. E aí a gente fica imaginando aqui, né? 2 jovens que vão para os Estados Unidos, e a gente no Brasil acha que, né, já tem uma percepção sobre os Estados Unidos, América. E aí vocês foram novinhos, e eu imagino que vocês devam ter passado por alguns choques culturais, ou decepções, ou frustrações. Como é que foi essa chegada aí de vocês? Teve bastante o choque cultural, quer dizer, como você falou, a cultura americana e brasileira tem algumas semelhanças, e o brasileiro já é muito exposto à cultura americana, né, através de televisão, cinema, música, etc. Então, a gente já tem um conhecimento. Mas, mesmo assim, tem um choque cultural significativo. Eu diria que, se você for olhar coisas positivas e negativas, né, no lado positivo, as coisas aqui funcionam. Então, isso foi uma surpresa assim, agradável para a gente. Por exemplo, você tirar a carteira de motorista. Eu não sei como é que está agora, mas eu me lembro na época que eu morava no Brasil, você ir para o Detran para renovar a carteira de motorista era um inferno. Você tinha que ter um despachante, então você ficava o dia inteiro lá, navegando naquela burocracia e tal. Aqui você vai, tira e resolve na hora. Você sai de lá com a carteira de motorista. Então, tem coisas aqui que são muito fáceis. Então, por exemplo, você comprar um carro, você vai na loja, você leva seu talão de cheque e você sai dirigindo. A burocracia é fácil de lidar, as coisas acontecem. Outra coisa positiva é que aqui existe uma presunção de que você tem boa fé. Então, quando você está lidando com as pessoas, isso até no mundo de negócios também, existe uma presunção que você está agindo de boa fé. Então, um exemplo típico aqui são as políticas de retorno que você tem em loja. Você vai comprar uma roupa, você vai comprar um sapato, você vai comprar alguma coisa. Se o tamanho não ficou bom, você não gostou, mudou de ideia, você vai lá e devolve, e, de modo geral, não tem nenhum problema em relação a isso. E um outro exemplo que eu daria é que, de modo geral, as pessoas tendem a obedecer às regras. Então, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, quando você está dirigindo o carro, no trânsito, você tem aquele stop sign. E muitas vezes você tem um cruzamento de 4, né, 2 ruas cruzando, são carros vindo de 4 lados, com stop sign nos 4 lados. E as pessoas geralmente respeitam. Você chega lá, você espera os outros 3 lados irem para depois você ir. E a gente fica imaginando, se tivesse um negócio desse no Brasil, o que ia ter de batida, o que ia ter de acidente é impressionante. E aqui você vê muito pouco disso. Mas nem tudo são flores, né? Você tem também um lado negativo. Eu acho que um lado negativo mais importante aqui nos Estados Unidos é a questão do lado social. O americano tem uma separação muito grande do relacionamento social para o relacionamento profissional, e essas coisas não se misturam, né? No Brasil é tudo misturado. Você faz muitos amigos no trabalho, você marca churrasco no final de semana, você sai para tomar um chopp no final do dia, e você tem, às vezes,
amigos íntimos e confidentes dentro do trabalho, e o americano tende a separar um pouco essas coisas. Então, é muito difícil você criar um relacionamento mais do que profissional com alguém que você trabalha. Eu participei de pouquíssimos happy hours, almoço, eu saía muito para almoçar quando eu trabalhava no Brasil. Aqui as pessoas normalmente pegam almoço e comem na mesa para continuar trabalhando. E certas coisas que a gente acha estranho. Por exemplo, a gente ia a festas, as pessoas reuniam, chamavam a pessoa para se reunir na casa e não tinha música ambiente. Então, é uma coisa... Muitas vezes a festa tinha hora para acabar, você marcava no convite já uma hora de acabar, que é uma coisa meio estranha para a gente. Então, nesse aspecto social, a gente sentiu muita diferença. Então, aproveitando esse gancho do social, eu como tia, eu sempre fico pensando assim, como meus sobrinhos seriam diferentes se eles fossem duas crianças, né, tivessem nascido e crescido no Brasil. Eu tenho uma opinião até, né, mas eu acho assim, o que você acha, no que a cultura americana influenciou a educação deles, né, eles como pessoa, mesmo, né, considerando a influência de vocês dois, da família, de um modo geral, né? Certo. Eu acho que, se você for olhar de modo geral, uma criança que foi educada, que cresceu no Brasil, ela é muito mais amadurecida do que a americana. Ela é muito mais esperta, ela é muito mais safra. Mais exposta também, né? Mais exposta, ela tem muito mais jogo de cintura, elas são mais antenadas do que está acontecendo. O americano tende a ser mais voltado para o próprio umbigo, né? Então, eles são mais antenados, eles são... E são, de modo geral, até mais imaturos. Eu acho que tem até um lado positivo nessa história de você aproveitar mais a infância, de você brincar mais. As crianças no Brasil amadurecem muito cedo, né? Acho que tem uma exposição de novela, de sexo, de coisas que acontecem bem menos aqui. Eu acho que, no caso dos nossos filhos, talvez seja uma mistura dos dois, porque como nós trazemos certamente a cultura brasileira para eles, né? E a gente sempre fez questão de falar português em casa, quer dizer, tem uma exposição ao Brasil, eu acho que eles acabam sendo um mix dos dois, né? No caso da nossa filha mais velha, ela também fez um semestre, no high school ela fez um semestre na Espanha, e na faculdade, no college, ela fez um semestre na Itália. Então, acho que abriu um pouco mais o horizonte dela em relação ao americano típico, né? Vamos aproveitar para fazer a nossa propaganda, né, Cris? Porque a nossa empresa chama-se Terceira Cultura, que vem do Third Culture Kid, que é exatamente essa criança que nasce numa cultura e é criada em outra, e depois é exposta a mais outras e aprende a navegar nas diversas culturas, se adaptando, né, ao contexto daquele ambiente. E aí a pergunta que vem e você e a sua esposa, o que vocês acham que vocês incorporaram da cultura americana porque foi benéfico para vocês, e o que é aquilo que vocês não abrem mão da cultura brasileira porque vocês também consideram que é benéfico para vocês? Bom, eu diria que o que a gente incorporou da cultura americana? Eu hoje em dia acordo muito cedo, eu acho que isso tem uma coisa enraizada também nos Estados Unidos, de modo geral. Acordo cedo, eu janto muito cedo, uma coisa que chamou atenção quando a gente se mudou para cá, que o americano jantava 6 horas da tarde, hoje em dia nós jantamos às 6 horas da tarde, durmo cedo, eu vejo futebol americano, que eu curto, e eu acho que, assim, no ambiente de trabalho, eu mantenho uma certa formalidade. O americano é mais formal no trabalho, o brasileiro é mais despojado, você conversa de tudo, você tem essa questão dos assuntos proibidos, né? Não proibidos assim na regra da lei, mas assim subentendido, né? Que não se fala de política, não se fala de assuntos que podem ser polêmicos, então você evita esses assuntos polêmicos no ambiente de trabalho, né? E isso é uma coisa que você acaba incorporando e acaba tocando mais em assuntos quando você quer matar tempo, ou você está querendo só bater papo, você fala sobre o tempo, você fala sobre coisas que são amenas, né? Você não fala de política. Deixa eu aproveitar, então, e colocar uma pergunta. Você voltou a trabalhar com uma equipe brasileira, né? Mesmo morando aí, e aí você percebeu isso? Você tentou impor
de alguma forma, influenciá-los quanto a esse comportamento? Isso já era uma coisa da cultura da empresa? Foi tranquilo para você liderar? Não, eu não mudei isso. Quer dizer, eu trabalhei a maior parte do meu tempo aqui nos Estados Unidos, mas teve um período de 2 anos que eu fui para o Brasil, fiquei mais tempo no Brasil, eu estava trabalhando com um time brasileiro lá. E nessa situação, eu não influenciei eles de maneira nenhuma, pelo contrário, me adaptei de volta à maneira do brasileiro trabalhar, que eu acho que é benéfico, porque a gente consegue fazer isso de uma maneira que você não... O temor do americano é que você cria uma situação em que 2 pessoas que têm que trabalhar juntas acabam criando uma inimizade. Constrangimento, né? Que tem um constrangimento. Você cria uma desconfiança, você cria até uma raiva, né, da outra pessoa por um assunto que não tem nada a ver com o trabalho, né? E eu acho que o brasileiro sabe lidar com isso de maneira mais tranquila, mesmo que haja desavença, mesmo que hajam diferenças de opinião, você consegue lidar com aquilo e isolar, não deixar aquilo afetar o seu trabalho tanto, né? Então, eu acho que eu vejo isso como uma vantagem, né? Um aspecto positivo da cultura brasileira, que o americano não sabe lidar muito com isso. E só para complementar, então, essa pergunta, Cris, o Dumont, o que eu mantive da cultura brasileira, o que eu não abro mão? A gente não abre mão da comida brasileira, a gente adora, né? A comida brasileira, não abro mão do meu feijão de maneira nenhuma, e também gosto de assistir o meu futebol, eu vejo futebol americano, eu também gosto de assistir o futebol brasileiro. Só para provocar, então, se você acha que se permitir ter assuntos que sejam mais íntimos no trabalho, isso faz com que você crie uma relação mais íntima e não necessariamente conflituosa, você alguma vez tentou fazer isso nos Estados Unidos ou você aceitou a cultura e aí você é um, no Brasil você é outro? Eu aceitei a cultura, é exatamente isso. No Brasil sou uma pessoa e nos Estados Unidos sou outra. Eu acho que, principalmente quando eu comecei minha carreira aqui nos Estados Unidos, eu comecei, quer dizer, de baixo, né? E você nem passou pela minha cabeça tentar mudar alguma coisa nesse aspecto, né? E depois de vários anos, quando eu atingi cargos mais altos, eu acho que aquela coisa já estava enraizada em mim também, eu me adaptei, né, à maneira de trabalhar do americano, então não tentei mudar isso. Eu acho que, conhecendo você, isso eu posso falar por mim, né? Eu acho que foi muito natural, assim, né? Vocês não se violentaram quanto a isso. Eu acho que foi bastante natural. Agora, a pergunta de milhões. E o sonho americano, ele existe? Vocês conquistaram o sonho americano, certo? E quais os aspectos... O que é o sonho americano, né? Do ponto de vista cultural, que é essa live, né? O que está por trás, culturalmente, do sonho americano? Não, eu acho que existe sim. Eu acho que o sonho americano, quer dizer, seria você ter essa crença de que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, da sua condição social, qualquer pessoa, se você trabalhar, se você ralar, se você correr atrás, você consegue atingir um sucesso financeiro, um sucesso social, você consegue chegar lá, você consegue comprar sua casa, você consegue comprar seu carro, você consegue criar sua família, você consegue ser bem-sucedido. E eu acho que isso é verdade, é real e existe. E eu acho que tem um aspecto cultural muito importante, né? Porque a valorização do trabalho, valorização da iniciativa, valorização de você correr atrás, né? Em vez de você se fazer de vítima ou então esperar que alguém venha te socorrer, venha te ajudar, você cria o seu próprio destino, né? E eu acho que isso está muito enraizado na cultura americana. Você vê... o americano adora a história do self-made man, né? Aquela pessoa que veio de baixo, veio do nada e conseguiu ser bem-sucedido. E você tem várias histórias, exemplos de pessoas que atingiram esse sucesso, né?
Então, você tem essa questão do não conformismo, né, de você correr atrás, você só depender de você e você batalhar, você correr atrás e você, com isso, você consegue alcançar os seus objetivos. E eu acho que isso se manifesta também no... Os Estados Unidos é um país assim, super empreendedor, né? Você tem quantidade de startups, eu sei que no Brasil também tem, quer dizer, no mundo todo hoje em dia tem isso, né? Mas talvez em nenhum lugar tão intensamente quanto nos Estados Unidos, né? Essa questão da inovação, de você estar buscando novas empresas, novas iniciativas, novas maneiras de fazer coisas antigas. E eu acho que tem um link muito grande disso com essa questão do sonho americano, né? Da pessoa ser capaz, você acreditar em si mesmo e você ser capaz de fazer isso independente da sua condição inicial, de status, ou financeiro, ou social. Cris, eu queria fazer uma observação só sobre essa questão, porque isso é uma coisa que eu estudei muito também na PUC, no meu curso de diversidade, porque isso nos Estados Unidos é real e acontece. Por que no Brasil, assim, eu acho que no Brasil as pessoas têm tanta gana, tanta vontade de dar certo, como nos Estados Unidos. Inclusive, muitos brasileiros dão muito certo nos Estados Unidos. Esses mesmos brasileiros que não dão certo no Brasil. E aí, Cris, me diz o que você acha. Eu acho que a nossa cultura tão coletivista, tão de grupos, né? Então, assim, você tem o grupo dos privilegiados e aqui, quando você não está no grupo, as barreiras são muito fortes. Eu acho que nos Estados Unidos é uma corrida mais justa, ainda com as injustiças familiares, pessoais, mas eu acho que chega a ser um pouco mais justo. No Brasil, eu acho que essa dificuldade para os que têm menos acesso é muito difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, com N programas, de repente, programa de cota, programa de crédito educativo, dar acesso às pessoas para que as pessoas consigam também esse tipo de vantagem no Brasil. E eu acho que é por isso, não sei se você concorda, Cris, mas eu acho que nos Estados Unidos realmente é mais fácil. Você vê pessoas tendo sucesso lá que não tem aqui. Eu acho que um pressuposto, né, desse sonho americano é as pessoas terem acesso a um mínimo necessário para conseguirem ser bem-sucedidas, né? Então, eu acho que isso começa pela educação. Você tem aqui a escola pública americana, né, que tem muita gente aqui que idolatra, que acha que a escola pública americana é uma coisa maravilhosa. E se você comparar com a escola pública brasileira, sem dúvida nenhuma, é 1000 vezes melhor. Meus filhos chegaram a fazer... O meu filho fez escola pública a vida inteira, até agora a faculdade. A minha filha fez grande parte da educação dela, foi em escola pública. E tem muita gente que tem muito orgulho de dizer que eu vim de escola pública. Então, você tem um nível de educação que é superior a uma escola pública brasileira. Eu acho que se você for comparar uma escola privada brasileira com uma escola pública americana, a brasileira vai ser melhor. Mas a escola pública, por pública, americana é infinitamente melhor. Então, você tem... A pessoa que frequentou uma escola pública nos Estados Unidos, ela tem um mínimo necessário que ela consegue, se correr atrás, e tem um fator aleatório de sorte, obviamente, consegue chegar lá. Uma pessoa que faz uma escola pública brasileira, ela não necessariamente tem esse mínimo necessário para conseguir ser bem-sucedida por conta própria, né? Então, eu acho que passa por uma questão de infraestrutura básica que, infelizmente, no Brasil não temos, né? Tem uma pergunta do Lacombe aqui. Lacombe, eu vou deixar para fazer depois, só para não perder o fio da meada aqui dessa história, que a gente está falando aí de uma cultura que tem baixa hierarquia, né? Que promove, né, você correr atrás, porque você não necessariamente precisa ter um chefe onde você bate no teto, né? No Brasil, facilmente você bate ali no teto. E de uma cultura que estimula a competitividade, como é a cultura chinesa. E aí tem um conceito da cultura americana que é o tal do loser, né? Então, o quanto essa competitividade ela é benéfica para aquele que tem capacidade de recurso interno para isso, e recurso externo, e o quanto essa cultura da competitividade deixa os losers para trás, e aí com todos os seus problemas sociais. E no Brasil a gente não tem
não é tão competitivo, temos menos losers, mas também temos menos winners. Como é que você vê isso? Não, é verdade. E eu acho que essa questão da competitividade impacta o ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Eu diria que você tem essa competitividade, isso atrapalha o ambiente de trabalho, atrapalha o trabalho em equipe aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que é uma competitividade mais velada, ela não é tão assim descarada, né? Você cria aquele percepção de trabalho em equipe, de todo mundo estar se ajudando, e quando você for ver no fundo, não é bem assim. Isso pode causar surpresas e decepções e tal, se você não está preparado, né? Então, eu acho que essa que é um pouco a diferença, né? Você tem treinamentos e culturas para trabalhar em equipe, e as pessoas estão valorizando isso cada vez mais, então talvez tenha uma mudança acontecendo aí, mas o americano ele tende a ser mais individualista, né? E no frigir dos ovos, eu quero defender o meu e o time que fique para escanteio. Eu acho que o ambiente de trabalho no Brasil ele é não só mais colaborativo, né? Mas tem essa questão do relacionamento, né? Os relacionamentos são mais sinceros, é mais fácil de você se conectar com as pessoas no Brasil, e eu acho que essa relação de você criar esses vínculos pessoais, né, e de amizade, muitas vezes no trabalho, diminui um pouco a pressão da competitividade. Então, vamos falar um pouquinho Nós brasileiros, nós somos religiosos e muito supersticiosos, né? Tipo, quem não importa a religião, não joga uma flor para Iemanjá, não recorre aos orixás quando está com problema, ou a Deus, ou faz promessa. Vocês e os americanos, eu sei que aí é mais a igreja luterana, né? Protestante. Protestante. E vocês, como é que vocês exercitam a fé de vocês e como é que vocês enxergam a religiosidade americana? Porque no Brasil o bicho pegou, entrega para Deus, né? Deus é que sabe, aí a gente reza, etc. Aí quando o bicho pega, faz o quê? Que é engraçado, né? A religiosidade americana, como você falou, Cris, quer dizer, grande parte da população é protestante, né? E você tem uma infinidade de igrejas. E as igrejas, elas tendem a ser independentes, né? Você tem igrejas muito regionais. Você não tem, por exemplo, no Brasil tem a igreja católica, né? Então, você vai na missa católica em qualquer região, ela é muito parecida. Mas as evangélicas aqui são um pouco assim, são específicas. Bom, eu não conheço. Aqui você tem então essas igrejas regionais e você acaba dependendo muito de quem é o pastor, né? Quem é aquele líder religioso que tá comandando aquele grupo, né? E eu conheço histórias de pessoas que vão se mudar e vão procurar uma casa para comprar, e a localização da casa é talvez menos importante do que qual a igreja que eu vou frequentar. Então, você vai na igreja para ver se você gosta do pastor, se você gosta do ambiente, aí você decide que vai morar naquele lugar. Mas religião, de modo geral, é um dos assuntos proibidos, né? Que você não se fala no trabalho, né? Porque é um assunto que, quer dizer, não tem a ver com trabalho e você pode criar conflitos, então... E tem aquela questão também do politicamente correto, né? Que você, mas se o cara for ateu, eu vou estar falando de religião, não quero ofender ninguém, então é melhor não tocar nesse assunto. Mas aí, então, respondendo, o que vocês fazem? Eles fazem, ou vocês fazem? Bom, no nosso caso, nós não somos muito religiosos, né? Então, a gente não frequenta a igreja, a gente, quer dizer, acaba fazendo nossas coisas aqui de casa mesmo, né? Mas o americano, de modo geral, ele vai à igreja, tem a missa, o culto deles todo domingo e religiosamente vai lá com frequência, né? Mas eu acho que é muito para a comunidade, não é? Desculpa, Cris. Eu quero falar, culturalmente falando,
no Brasil, trabalho, religião podem caminhar juntos. Você ter o seu santinho na mesa para iluminar o seu dia, o seu trabalho, e a gente aqui em casa acende velinha. Eu vou fazer uma reunião super importante, peraí que eu vou acender uma vela. Aí meus filhos que não acreditam em nada, mãe, acende uma vela para mim que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu estou entendendo que nos Estados Unidos essas coisas existem, mas não andam juntas. É verdade. É isso? É verdade. É sim. É o Brasil uma mistureba, né? Você trabalhou, né, para várias empresas, você trabalhou no mundo inteiro, e na nossa conversa você citou que, pelo menos em uma das empresas que você trabalhou, você recebeu treinamento para interculturalidade, né? A gente percebe que no Brasil parece que isso não é tão visto, que os RHs ainda não é um assunto relevante para os RHs. Então, conta para a gente um pouco qual a importância de um treinamento como esse. Deixa eu te dar um contexto, né? Essa empresa que eu trabalhava era uma empresa americana, com presença em vários países do mundo, principalmente, se você for olhar os focos principais de negócio nos Estados Unidos, Europa, com uma presença muito grande na Alemanha e na Itália, e na China e Japão, na Ásia. E essa empresa ela foi adquirida por um consórcio coreano, e a gente, logo em seguida, logo depois dessa aquisição, os novos donos eles tinham um negócio parecido na Coreia, que foi incorporado ao nosso negócio. Então, a gente estava buscando uma integração com essa subsidiária coreana e, ao mesmo tempo, o relacionamento com os nossos donos. Você pegou o conselho de administração, os coreanos e tal. Então, você tinha um relacionamento multifacetado com os coreanos. E a gente sentiu dificuldades, não só da integração, de entender como lidar com eles de maneira bem efetiva, e a interação deles, principalmente dos acionistas e dos conselheiros, com os diferentes grupos em diversos países da empresa. E a gente, então, resolveu contratar uma consultoria que nos assessorou nesse aspecto. Então, inicialmente, nós pegamos o grupo executivo e foi dado um treinamento intenso da cultura coreana, de como, né, diferenças entre a cultura coreana e americana. O mesmo foi feito com o grupo executivo coreano, e nós selecionamos também, dentro de diversas áreas, em diversos países, quais seriam aquelas pessoas que vão interagir mais com os coreanos para dar um treinamento específico para eles também. Então, quer dizer, foi algo bem internacional, não foi só Estados Unidos e Coreia, foi a Coreia com a Alemanha, foi Coreia com a Itália, Coreia com China, Coreia com o Japão. E cada um desses pares, né, de culturais tem seus próprios desafios, suas próprias diferenças, semelhanças e diferenças, né? E eu acho que isso foi muito produtivo, porque os dois lados, né? Primeiro você passa a se conhecer melhor, né? Você passa a entender como que aquela outra pessoa está reagindo ou pode reagir à minha maneira de comunicar. E você passa a entender melhor como que você vai comunicar com aquela pessoa, para que a sua mensagem seja bem entendida, para que você consiga ser mais efetivo na sua comunicação. Isso ajudou na integração e ajudou também no relacionamento com os acionistas. E eu diria especificamente na integração, que talvez seria um caso mais comum, né, dentro dessa situação de integração, você tinha uma diferença muito grande de políticas, diferença muito grande de procedimentos de recursos humanos e etc., que nós queríamos mudar. Então, uma das questões que a gente abordou é como é a melhor maneira para a gente estar implementando uma política global e trazê-los para dentro da nossa política, o que foi bastante desafiador. E você acha, depois dessa tua experiência, você acha que nós brasileiros temos mais facilidade para se adaptar a outras culturas? Eu acho que sim. Primeiro porque o brasileiro, eu acho que ele tem mais jogo de cintura,
né? Ele é mais flexível, ele tem mais jogo de cintura. Eu acho que isso ajuda a você estar mais atento, observador e se adaptar a culturas diferentes, né? Você tem que ter um esforço, né? Não sei se é algo que acontece naturalmente, mas eu acho que uma vez que você tem esse esforço, eu acho que o brasileiro tem uma facilidade de adaptação maior do que a média mundial, vamos botar assim. O americano, por outro lado, eu acho que ele acaba sendo muito voltado para si mesmo, né? E existe uma expectativa, de modo geral, de que as pessoas vão se adaptar ao modo americano. E você vê isso em exemplos, né? Como a língua, né? Quer dizer, a língua universal dos negócios é inglês. Então, a expectativa do americano é que todo mundo fale inglês. A moeda que normalmente as coisas são transacionadas internacionalmente é o dólar. Então, o americano não se preocupa com taxas de câmbio. E são exemplos que acontecem que você vê que a expectativa do americano é realmente que as pessoas se adaptem a ele. Então, ele tem menos jogo de cintura, ele é mais rígido e a expectativa é diferente. Então, isso torna para o americano mais adaptação, né? Ou essa reconhecimento de diversidade cultural como algo mais difícil. Vou pegar até o gancho, porque agora deu o gancho de volta para fazer a pergunta do Lacombe, ele pegou quando você estava falando das crianças, né? E aí eu pedi a ajuda do Luiz para dar uma resumida. A exposição a outras culturas é com certeza algo positivo, mas não necessariamente bem visto nos Estados Unidos. Quanto os pais americanos valorizam essa diferença ou tentam escolher ou forçar as crianças a escolher apenas uma cultura, que é americana? Ou seja, qual a participação dos pais nessa, né? Os americanos são os melhores, os americanos são os que ensinam, os americanos são os que salvaram o mundo e estamos salvando novamente aí nessas guerras que estão acontecendo agora. Não sei porque eu botei guerra no meio, mas é que me lembrou isso. Eu acho que tem dois aspectos aí, né? Eu acho que se for ver um aspecto da imigração, o americano, de modo geral, vê como um lado muito negativo o imigrante vir para cá e não adotar, não se adaptar à cultura americana. O que acontece muito aqui, existem diversos bairros ou comunidades, geralmente latinas, mexicanos, de pessoas que não falam inglês, pessoas que só lidam com mexicanos ou com outros latinos e falam espanhol, o mercado é em espanhol, se liga para o banco, tem a opção de você falar em espanhol, no telefone. Quer dizer, enfim, você consegue viver muito bem dentro de uma comunidade aqui nos Estados Unidos sem nunca falar inglês e sem nunca se adaptar ou ser exposto à cultura americana. Isso é verdade, e eu acho que o americano médio vê isso como um lado negativo, né? Essas pessoas estão vindo para cá para explorar o que é melhor da gente, nunca se adaptaram e nem inglês falam. Existe esse aspecto, sim. Mas eu acho que tem um outro aspecto que eu vi, quer dizer, eu dei um exemplo da minha filha, que está se tornando muito comum, que é essa de passar um semestre fora, né, para você ganhar essa exposição em outros países, mas essa exposição cultural. Quando uma das tradições nos Estados Unidos é quando você tem o filho prestes a se formar, você vai visitar colleges, né? Então você viaja para algumas faculdades que você está considerando, você faz um tour, você conversa com o pessoal de lá, você vai conhecer o lugar. E 100% delas, 100%, se for entrar no site de qualquer college de tamanho razoável aqui nos Estados Unidos, 100% delas vendem o programa de Study Abroad, né? Study Abroad, que é você passar um semestre, às vezes até mais tempo fora. Eles têm conexões, contatos com outras universidades em vários lugares do mundo e você passa um tempo fora estudando, e está se tornando bastante comum para um aluno de faculdade passar um tempo fora dos Estados Unidos para ter essa exposição. Então, acho que tem esse outro lado que é positivo também, e talvez a gente vai ver isso nessa próxima geração agora, né? À medida que isso vai se tornando mais comum, as pessoas mais americanas, de modo geral, mais aberto à exposição de outras culturas e tendo um pouco mais de jogo de cintura nesse aspecto.
E a sua filha, quando voltou? Desculpa, Cris, é que eu ia pegar o gancho da filha. A sua filha, quando voltou dessa experiência, ela voltou diferente? Ela voltou diferente, sim. Ela voltou diferente. O que é engraçado é que, talvez pela raiz latina, né, do brasileiro, né, que ela tem, ela se adaptou muito bem na Espanha, se adaptou muito bem na Itália. E quando ela voltou para cá, é que ela teve o choque cultural, né? Eu acho que ela vivia naquele mundo dela, né, da escola, dos amigos e tal, dos relacionamentos que ela tinha, e aquilo era o mundo dela, achava aquilo normal. Quando ela teve essa experiência de morar na Espanha, e depois quando ela teve a experiência de morar na Itália, ela voltou, ela falou assim, poxa, eu gosto mais da cultura de lá, eu gosto mais dos relacionamentos que eu criei lá, e ela teve que passar por um período de adaptação aqui, porque ela sofreu um pouco. Olha isso, que interessante, né? Não, eu ia só comentar que era uma coisa que eu acho muito bacana isso, que as próximas gerações realmente sejam gerações com uma visão do mundo, né? Como são mais os europeus, porque eu já comentei aqui, Cris, várias vezes, Cris Barros, que quando eu morei nos Estados Unidos, trabalhando numa multinacional, eu ficava sempre impressionada com a quantidade de funcionários da multinacional que nunca tinham saído da Carolina do Sul. Né? Assim, claro que tinham uns que já tinham ido para a França, mas você via muitos funcionários e muitas pessoas que eu conheci na Carolina do Sul que eu perguntava, e você já foi a Washington, você gostou? As pessoas, não, eu nunca saí aqui da Carolina do Sul, e isso era absolutamente normal para eles. Não falavam nem naquele tom de, puxa vida, meu sonho é ir, sabe? Eu achava eles muito satisfeitos de terem aquela visão mesmo. E muitas vezes não é nem uma questão financeira, né? Você tem pessoas que teriam condições de pagar uma viagem para o exterior, mas simplesmente não se interessam. Não tem a curiosidade, né? Engraçado. Talvez porque não seja alimentar. A própria cultura não alimenta isso, né? Porque os Estados Unidos é autossuficiente de tudo, né? A gente tenta não ficar ligado na cultura americana, tá ligado no Netflix e vai assistir o quê? As séries todas são séries americanas. Aí tem a série polonesa. Aí a gente sente um estranhamento na linguagem cinematográfica e desiste, porque já está tão, né, enfiado na cultura, do jeito que o americano conta a história, né? Um outro exemplo que eu dou, que é uma coisa curiosa, é que você liga uma rádio aqui nos Estados Unidos, 100% das músicas são cantadas em inglês. Eu acho que a primeira música que eu ouvi na rádio que não era cantada em inglês foi na época da Macarena, né? Que deu aquele sucesso do mundo inteiro e tal. Mas 100% das... Bom, hoje em dia tem rádio latina, né? Tem rádio latina que é diferente, mas assim, as rádios mainstream americanas, 100% das músicas são em inglês. Sabe qual outro país que é assim? A China. Outro país que é assim é a China, né? Os Estados Unidos falam tanto da China, mas na China se toca música chinesa, eles ouvem música chinesa, eles gostam de música chinesa e é isso aí. Né? Bom, enfim. A pergunta agora é minha, né? Vou tentar fazer a pergunta sem me enrolar aqui, tá? Porque a gente já falou muito dessa questão. Uma sociedade... Não, mas foi ele que falou um negócio que deixou você com a pulga atrás da orelha. Não, mas aí voltando aqui para o nosso roteiro, né? É isso, Cris, essa pergunta. Bom, vou pegar aqui. Sociedade individualista, que não privilegia relacionamentos, sociedade coletivista, como a brasileira, que privilegia os relacionamentos. Privilegiar relacionamentos significa não vamos entrar em conflito. Então, o brasileiro não diz não. Aí você está dizendo, o americano não entra em conflito, mas não entra em conflito desnecessário. Então, o americano, sim, ele diz não. Você é um brasileiro nos Estados Unidos, e às vezes você é um americano no Brasil, e aí você tem que lidar com essa coisa do não, do feedback direto, dessa coisa mais assertiva. Explica para a gente, não tem nem pergunta, explica para a gente como é que essas coisas se... Aqui nos Estados Unidos, o americano não evita conflito quando é algum conflito produtivo, vamos botar assim, né? Quando é alguma coisa ligada ao trabalho. Então, você tem que dar um feedback negativo, ou você tem que resolver ou tomar uma decisão onde você tem diferenças de opiniões e tal.
o americano não foge desse conflito, né? Acho que o que eu mencionei se você levantar um assunto de aborto, ou levantar um assunto de eleições presidenciais, ou você levantar um assunto de religião, são coisas que muitas vezes não estão relacionadas diretamente ao trabalho, e você vai criar um conflito, você vai criar uma inimizade, uma desavença com alguém a troco de coisas que não são ligadas ao negócio. Isso é que eles evitam, né? Quando o assunto é um assunto de trabalho, geralmente o que eles fazem, eles têm uma cartilhazinha, né? Então você tem, as empresas promovem treinamentos e cursos de como ter conversas difíceis, como dar feedback negativo, como lidar com conflito, como resolver diferentes opiniões e tal. E normalmente você tem uma cartilhazinha. Então você tem que fazer isso, e você segue, o americano segue aquela cartilha. Às vezes funciona, às vezes não funciona, porque isso depende muito da maneira como a pessoa executa, né, essa cartilha, executa essa conversa, né? Mas fora daquela cartilha, o americano não tem aquele jogo de cintura. Eu falei várias vezes isso, né, do jogo de cintura brasileiro, né? O americano é mais rígido. Né? Mas quando você tem que dizer não numa reunião, você é um americano ou você é um brasileiro? Como é que você se comporta? Eu acho que uma mistura dos dois, né? Porque por mais que eu tenha me adaptado à cultura americana e eu fiz esses treinamentos todos, você acaba trazendo um pouco do brasileiro, e eu acho que isso se dá principalmente na questão da empatia, né? De você tentar fazer uma conexão com a pessoa e você tentar se colocar no lugar da pessoa, né? Imaginar como que a pessoa vai estar reagindo e antecipar isso e levar isso em consideração na maneira como você está lidando com a situação. Então, talvez isso seja um diferencial, mas a cartilha, né? Quer dizer, a maneira como você aborda o assunto tende a ser como eles esperam. Cris, posso pegar, porque a gente está com o tempo sobrando, posso pegar o gancho aqui? Que é aqui, Cris de Lucas. Vou pegar o gancho aqui só para colocar a questão da comunicação. Eu até fiz um post recentemente que brasileiro tem a famosa frase, foi até o nosso entrevistado anterior, o Anders, que nos perguntou como é que é essa questão que o brasileiro tem que contextualizar tudo e conta toda uma história, não sei o que. Ele falou, o famoso gato subiu no telhado. E em culturas como a americana, seu gato morreu. Uhum. É isso mesmo? Nessa cartilhazinha é assim, vá direto ao ponto e depois você explica o contexto. Seu gato morreu, mas ele era um gato sensacional. Mas como que subiu no telhado? Eu acho que é por aí, sim. Eu acho que tem bastante mérito, sim. O americano gosta das coisas mais sucintas e muitas vezes, quer dizer, dos cursos de comunicação que eles falam, vai direto ao ponto. Qual a conclusão? E depois você dá a explicação ou o contexto, e muitas vezes você nem consegue chegar lá porque você já é interrompido e o negócio já evolui daí. Eu acho que é por aí, sim. Mas é uma cartilha de americano também, né? Porque se você pega um americano para dar uma notícia triste para um brasileiro e já diz, a sua mãe morreu. Mas olha, você tem tantos benefícios, porque olha só, a empresa vai te pagar não sei o que, não vai funcionar, né? Então, a gente vê esses detalhes de multiculturalidade. Eu trabalho para 2 plataformas de coaching, uma é americana e outra é alemã. Eu vejo como é o comportamento dos americanos e quando os outros coaches americanos fazem comentários, né? Tudo, eu falo, ai meu Deus, não vou falar nada. Não, o alemão é mais radical ainda do que o americano nesse aspecto, né? Eu nunca convivi com o alemão, mas os dados que a gente tem dos nossos frameworks, sim. Cris, queria aproveitar essa experiência que você tinha compartilhado com a gente de ter trabalhado em vários países, Índia, Argentina, Chile, eu até está anotado aqui, eu vou ter que ler, porque eu não decorei tudo. Índia, Argentina, Peru, Canadá, Tailândia, Malásia, Bélgica, Suíça e Japão. Aí eu queria te deixar à vontade para falar, assim, da tua experiência, os lugares onde você achou os choques culturais, né, como a gente chama, os choques, os golpes culturais maiores, ou que você queira compartilhar uma história engraçada também desses lugares, a gente sempre tem um espaço para isso aqui.
Não, eu posso falar algumas histórias que aconteceram comigo, né? Bom, deixa eu só dar um preâmbulo aqui quando a gente está falando assim de cultura, a gente está falando de média, né? Então, cada pessoa, obviamente, é diferente. Então, a gente está falando do americano médio, tem americano de tudo quanto é maneira também, assim como tem brasileiro de tudo quanto é maneira. Posso fazer só uma pausa para falar isso? Porque no livro do Fernando Lanza, que a gente vai entrevistar ele fala uma coisa que eu acho que define isso perfeitamente. É que nem um GPS, né? Quando você aproxima muito, você vê todos os detalhes, mas quando você amplia, né, você vê a coisa maior. Então, quando a gente fala aqui de cultura nacional, nós estamos falando com o GPS lá em cima, isso, fazendo essas generalizações, porque se a gente for lá, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Um ser humano é um ser humano diferente com sua própria cultura. Ele mesmo existe americano com cintura, existe brasileiro rígido, existe tudo isso. Mas não, inclusive os regionalismos. Ele mesmo diz que quando a gente olha o Brasil, as regiões, a gente enxerga diferenças, a gente percebe diferenças do norte, do sul, do leste, do oeste, mas quando a gente compara o Brasil inteiro com outras culturas, a similaridade é maior do que a diferença. Então, faz sentido. Certo. Então, nós vamos entender as suas generalizações, tá? Então, dado isso, quer dizer, tem umas histórias engraçadas. Assim, no primeiro projeto que eu trabalhei muito com a Índia, né? Eu já viajei para a Índia diversas vezes, trabalhei muito com os indianos lá. Minha primeira viagem para a Índia era um projeto de aquisição. Nós estávamos adquirindo uma empresa regional na Índia. E antes de eu viajar, eu encontrei aqui com o pessoal daqui, e eles me disseram, então a situação é essa, então você vai lá para executar o negócio. Tá bom. Eu cheguei e eu fui para o nosso escritório, e a primeira coisa que eu fiz foi encontrar com o gerente geral, que era o líder local do projeto. Eu falei assim, vou sentar com ele só para ver que a gente está na mesma página, que está tudo certinho. Então, eu sentei com ele e falei assim, então eu queria só recapear o projeto com você, tua empresa é isso. Comecei a falar tudo com ele, ele fazendo aquele movimento assim com a cabeça, que é bem típico na Índia, né? Isso na verdade quer dizer sim, né? Parece não, ele está balançando a cabeça, parece não, mas quer dizer sim, é uma maneira de você confirmar, né? E tá incentivando a pessoa a falar, assim, aham. E eu falando assim, meu Deus, tá errado isso, eu entendi tudo errado esse projeto. Então, me bateu um certo desespero, falei assim, estou entendendo tudo errado. Tudo que eu achei que era o projeto, o cara está dizendo que não é. E não, estava tudo certo. Então, isso foi um momento assim, engraçado, né, de exposição cultural na Índia, né? Outras coisas que eu achei interessante, né? Por exemplo, quando eu fui para... Bom, Cris, você morou na China, né? Mas na China dá muita importância à hierarquia, né? E uma das coisas que chama atenção, você vai sair para jantar, por exemplo, o pessoal, né, te chama para jantar, você é o convidado de honra, né? Então, você senta naquela mesa com um monte de gente, aquela mesa redonda, né? Com um monte de gente. Então, você, como convidado de honra, você é colocado num lugar que a sua cadeira dá para a porta, né? Para você ver todo mundo que está entrando e saindo. Esse é o lugar mais privilegiado, né, para você sentar. E depois, quem senta ao seu lado, nos dois lados, são as pessoas hierarquicamente mais seniors, né? E por aí vai, né? Então, quem senta mais longe é o pessoal mais baixo na hierarquia, né? Então, é uma questão também interessante, né? Você pega na Ásia, de modo geral, né? A questão ritual da troca de cartão de visita, né? Cartão de negócios, que é uma coisa muito importante para eles, né? Então, você tem aquela questão de você dar o cartão com as duas mãos e receber com as duas mãos. E a tendência do americano é pegar o cartão, joga na mesa, bota no bolso e vamos lá. E isso é uma ofensa para eles, né? Porque a expectativa é que você pegue o cartão, você olhe o cartão, você leia o cargo da pessoa. Se você vai até fazer um comentário, poxa, você trabalha na cidade tal, poxa, não sei, para eles perceberem que você realmente deu importância, que você está valorizando isso. Então, quer dizer, tem várias histórias aí para contar de diferenças culturais.
e que aparentemente são bobas, inocentes, mas que se você não prestar atenção, não tomar cuidado, você pode ofender alguém, né? A pessoa pode sair de lá ofendida, e isso pode impactar no relacionamento, né? O outro caso, nessa mesma situação da Índia, teve uma negociação de preço, né, entre as duas partes, e os dois grupos estavam discutindo, eu estava lá meio que só observando, e a discussão foi bem acalorada, né, bem intensa, né? E o indiano tem essa tradição, né? Você vai a vários mercados, você vai negociar preço, você barganha e tal, você grita e tal. E a negociação chegou a um ponto que eu falei assim, gente, vamos parar por aqui, vamos todo mundo dar uma pausa para a gente beber uma água, beber um café, que eu estava preocupado de que o negócio estava indo para um ponto de que, assim, se a gente comprar essa empresa, a gente vai ter que conviver com esses caras, vamos trabalhar com eles vão fazer parte da nossa equipe, a gente não pode queimar pontes, a gente tem que ter um relacionamento com eles. Eu estava preocupado de que essa negociação, da maneira como estava sendo conduzida, ia impactar o relacionamento futuro. E depois o chefe lá do escritório regional me chamou e falou assim, não se preocupa, não, é assim mesmo. A gente conversa assim, a gente fica empolgado, a gente grita. Negocia com paixão. Mas que no final dá tudo certo, não se preocupa, não. Então, quer dizer, foi outra questão cultural aí que para mim, eu fiquei preocupado, mas não... Mas, enfim, eu acho que você estando a par, né, ciente, né, dessas diferenças culturais, você pode evitar problemas de relacionamento, pode evitar problemas que podem impactar o negócio, né? Então, acho que é importante, sim, você ter essa dimensão. A gente tá isso, você me falou do chinês, né, que senta para frente para a porta, isso me lembrou quando a gente estava falando lá da questão do brasileiro que tem a velhinha e que reza, né, que mistura trabalho com religião. Isso está dentro de uma dimensão cultural que se chama aversão ao risco. Então, a aversão ao risco gera uma burocracia enorme. Então, no Brasil, você vai ter que assinar não sei que milhões de reais para tirar a carteira de motorista. Até não está mais assim, tá? Mas ainda tem uma burocracia muito grande. A Cris de Lucas deu o exemplo dela quando ela foi comprar o carro. Ela deu dinheiro, o cara não deu nenhum recibo. Ela falou, não vai me dar nenhum recibo? Ele falou, que recibo? Como assim? Você me deu dinheiro, mas passa aqui e pega o carro. E a gente quer amarrar tudo, né? E na aversão ao risco está a questão da religião. Então, sentar de frente para a porta, na realidade, provavelmente tem um feng shui por trás, que é como é que você posiciona a pessoa para que ela capte as melhores energias que vão beneficiar o seu negócio. Não é apenas uma coincidência, é uma coisa pensada, né? Nossa, mas é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito generosa, né? Eu acho que você se sente muito valorizado, né? Numa cultura assim, muito bacana, você se sente muito bem acolhido, recebido, né? E às vezes a gente nem entende isso, né? Quando você chega na China, que eles vão fazer o ritual do chá antes de você sentar para negociar. Aí você, que saco, Jesus. Porque é chato, mas aí um dia eu perguntei e o cara conseguiu me explicar. Ele disse, olha, quando eu boto a água, porque eu mostro o respeito, quando a gente espera o chá misturar com a água, a gente está mostrando paciência. Então, o que eu estou dizendo para você é que nós faremos negócio com respeito, com paciência, com educação, de pouquinho a pouquinho. Só que a gente não sabe ler, foi o que o Cristiano estava falando, né? Se você sabe ler, olha quantos recados você está recebendo. Mas quando você é analfabeto cultural, tudo isso passa batido. É verdade. Cris, manda a última pergunta matadora. Eu adorei essa pergunta. Eu também, por isso que foi você que fez. Depois de 25 anos sendo cidadão americano, você diria que é um americano de coração brasileiro ou um brasileiro de coração americano? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é um pouco de cada, né? Eu acho que eu sou mais brasileiro do que americano, mas, sem dúvida nenhuma, tem traços da cultura americana, como eu falei, né? Que a gente adotou, né? Eu acho que a gente se adaptou muito bem aqui. Não é fácil adaptar aqui, tem muita gente que desiste, muito brasileiro que veio com a gente, ou veio depois, que não desistiu, voltou para o Brasil. Nós sentimos muita falta do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que o aspecto brasileiro vai embora, né? Mas eu acho que eu não me adaptaria, não conseguiria voltar a morar no Brasil. A gente resolveu, nos tornamos americanos, cidadãos americanos,
moramos aqui e estamos aqui para ficar. Mas eu diria que o Tom Jobim, que acho que a frase dele, né, que resumiu muito bem, né? Ele disse que os Estados Unidos é bom, mas é ruim. E o Brasil é ruim, mas é bom. Eu acho que isso exemplifica bem aí o aspecto, né, intangível, né, das vantagens e desvantagens. Mas o que faz de você um brasileiro? Não estava no script, agora vai ter que parar. Não. Eu acho que essa questão do relacionamento social, acho que é bem diferente, né, a cultura americana para a brasileira no social. O americano, eu falo de modo geral que o americano não sabe se divertir, né? O americano tem tudo para ser feliz e muitas vezes não é, porque não consegue ter essa interação com pessoas, né? Tanto que você vê várias situações de americano, vai para o Brasil, vai para o carnaval, vai para não sei o que, e fica maravilhado. Poxa, olha só como é que esse povo interage, porque ele não tem isso nele, né? Eu acho que você tem muito essa questão do politicamente correto, de você estar se resguardando, né? Quando você está lidando com outras pessoas, né? Que o brasileiro já é mais aberto, você já está mais... você se relaciona aquele negócio que você vai para um bar e cria um amigo desde criancinha, né? Um amigo de infância. E o americano isso não acontece, né? Então, acho que essa questão social é uma característica que a gente tem e que sente falta aqui. E é engraçado que tudo isso é relativo, né? É relativo de uma cultura para outra. Porque se você pegar um escandinavo, ele vai achar que o americano é um cara dado, é um cara que se abraça, é um cara que fala aí, bro, né? Que tem toda uma coisa muito mais informal do que eles são. E a gente, em relação ao americano, diz assim, pelo amor de Deus, né? Que coisa mais simples. Mas você compara, se você comparar até mesmo o americano com o canadense, né, que uma parte dos canadenses falam inglês, estão aqui pertinho, tem uma influência cultura enorme, tem muitos aspectos semelhantes, mas nesse aspecto social, o canadense é muito mais parecido com o brasileiro do que com o americano. A gente vai ter uma live sobre o Canadá daqui a 2 semanas. Mas é interessante isso, sim, Cris. Até eu estava vendo uma série outro dia, e o cara falando, uma série contra... o tema era contra imigrantes, pessoas que vinham, e aí o cara, ele chamava, ele era contra os mexicanos e contra os canadenses, e ele chamava os canadenses de mexicanos de roupas de inverno, uma coisa assim, para caracterizar que não importa se vem do sul ou vem do norte, para nós é a mesma coisa, eles são de outra cultura, eles não são a gente, eles querem... Mas eu imagino que a migração canadense para os Estados Unidos seja totalmente diferente do perfil de job, esse tipo de coisa, da migração dos mexicanos, né? Os mexicanos estão fugindo, eu não sei se os canadenses precisam fugir, de repente é uma questão só de oportunidades, né? E tem muito, até mesmo na questão de cultural, né? Você pega lá, o Bryan Adams é canadense, o Justin Bieber é canadense, você tem milhões de canadenses trabalhando em posições bem visíveis, né? Bem conhecidas e que aparentemente são bem aceitos, né? E dentro dessa coisa da relatividade, a gente também conheceu um casal lá na China, ela era americana e ele era holandês. E a gente estava dizendo para ela assim, mas vocês americanos são muito direto ao ponto, né? Nós brasileiros não somos. Ela começou a rir e falou assim, você não sabe como os holandeses são. O holandês E nenhuma hierarquia, né? Minha filha estava reclamando do salário dela, estava atrasado na loja que ela trabalhava, mandou carta direto para a RH, descascando. Eu falei, olha, filhinha, no Brasil era justa causa, você teria sido fora por mau comportamento. E na Holanda, ok, está no direito dela, pronto. Então, tudo também é relativo, né? Você vê se você trabalhou com coreano, o que é o coreano? O coreano não se encosta. Né? Eu estava vendo um Instagram de uma coreana que está voltando do Brasil, ela falava português, ela disse, na Coreia a gente se abraça 2 vezes por ano. Estou morrendo de saudade do Brasil, né? Onde a gente A Coreia é curioso, que foi notícia agora, que o coreano mudou a maneira como eles medem a idade, né?
porque é? Porque na Coreia você ser mais velho é vantajoso, né? Você tem mais vivência, tem mais experiência, então você é mais respeitado, né? Então, antigamente, quer dizer, mudou, acho que mudou esse ano, mas na Coreia você contava assim, que ano de vida que você está. Então, se você fez 1 ano, você está no seu 2º ano de vida, então você tem 2 anos. Você não tem 1 ano de idade, você tem 2 anos, você está no 2º ano de vida. E se você virou de 31 de dezembro para 1º de janeiro, esse é 1 ano. Então, você podia ter um recém-nascido que nasceu em 15 de dezembro, em 3 de janeiro, ele tem 3 anos. Então, era uma loucura, né? E eles agora falam assim, não, pô, vamos mudar isso aqui, vamos adotar o método que o mundo inteiro usa, então eles mudaram, agora os coreanos todos ficaram mais novos. E você vê que a gente estava assistindo American Idol e viu a... Como é que é a menina a cantora lá da American Idol, que é a juíza? Rebel. Não, a American Idol é outra, desculpa, não sei. E cada vez que cada um que entrava, ela perguntava, how young are you? Colocou o how old para how young, né? Então, assim, no Western, a gente precisa ser novo, jovem, energizado. E na Ásia, quanto mais velho, mais respeitoso, mais sábio você é. É só uma questão de olhar, né? A idade, no final das contas, é a mesma, né? Cristiano e Cris Lucas, terminamos? Terminamos, a não ser que o Cris queira... O Cristiano queira comentar alguma coisa. Não. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Falar um pouco aí sobre minha experiência, eu estou à disposição. Muito bom. Acho que foi muito bom também. Eu acho que muita gente tem curiosidade, tem vontade, porque é uma decisão difícil, né? Eu lembro das discussões, é um risco, né? Como tudo na vida, e eu acho que vocês arriscaram e se deram muito bem. Mérito todo de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cristiano. A live do Cristiano vai estar na nossa página da Terceira Cultura no LinkedIn, mas vai estar também no nosso canal no YouTube, chamado Terceira Cultura. E na semana que vem a gente vai ter a Delfine, né? Delfine Giraud, isso. Uma amiga que eu conheci na Michelin, que conheci ela, aliás, na expatriação nos Estados Unidos, então ela já foi expatriada, já morou nos Estados Unidos, e já veio ao Brasil diversas vezes, viaja muito pela Europa e é francesa. Então, vai ser um papo bem interessante. Vamos fazer em inglês, né, Cris? Nossa primeira live em inglês. Vai ser desconforto generalizado. Aí vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, Cris. Obrigado, gente. Todo mundo. Lacombe, obrigado pelas perguntas, obrigado aí pelas palminhas. Muito bom ter você aqui com a gente. Vou encerrar.